O escritor argentino Júlio Cortázar dizia o seguinte: no embate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance vence por pontos, enquanto o conto deve vencer por nocaute. Os contos têm esse poder. Através de uma narrativa breve, curta, eles nos arrebatam. Já o escritor guatemalteco Augusto Monterroso, autor de um dos menores contos já escritos, dizia que o bom, se breve, é 2 vezes bom. E o microconto de Augusto Monterroso é tão, mas tão curto que eu até decorei. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quem acordou? Lá aonde? Os dinossauros já foram extintos. Que dinossauro é esse? Essas respostas você vai ter que imaginar e dar. Mas antes, vem comigo no vídeo de hoje porque eu vou falar de 7 contos imperdíveis que todo mundo deveria ler. Lembrando que eu sou totalmente contra listas dogmáticas do tipo Dona da Verdade, então são apenas sugestões. Começando com o clássico O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. A narrativa conta a história do ponto de vista de um homem que no início diz que, apesar dos seus sentidos rejeitarem as evidências, ele não está louco e aquilo que ele vai narrar de fato aconteceu. Então, ele conta que sempre foi uma pessoa calma e pacífica e que tinha uma relação muito boa com o seu gato Plutão. Mas o narrador protagonista passa por uma mudança de personalidade, começa a ficar violento, irritado e comete uma série de crimes. A narrativa é tensa, macabra e Poe nos tira o ar durante a leitura. Ele joga com a loucura e a sanidade, a razão e a imaginação. Há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. A citação da tragédia Hamlet, de Shakespeare, no começo do segundo conto dessa lista, já dá o tom do que pode acontecer. Rita é casada com Vilela e se apaixona por Camilo, o melhor amigo do seu esposo. Ela então decide se consultar com uma cartomante para falar das suas aflições amorosas. A Cartomante é um dos maiores contos do Machado de Assis. Aqui, o suspense e a tensão são crescentes, muito por conta de cartas anônimas que Camilo começa a receber. E ele, que no começo da história acha cartomante a maior superstição, a certa altura começa a ficar com vontade de fazer uma consultinha também. A possível desconfiança do marido, o chamado de Vilela para que Camilo vá até sua casa, essas cartas anônimas e a sensação de medo e alívio experimentadas por Camilo nos envolvem até o final, que é dramático, de tirar o fôlego, eu diria até trágico. Esse conto é fácil de ler na internet, tem vários links disponíveis, eu coloquei um deles na descrição do vídeo. Já no conto A Dama do Cachorrinho, de Anton Chekhov, que eu já falei para vocês que eu amo, nós acompanhamos o romance entre Dmitri e Anna. Na cidade de Yalta, Dmitri observa uma jovem loira e bonita passeando com um cachorrinho branco. Dmitri é um homem casado e profundamente infeliz com o seu relacionamento e, por isso, resolve se aproximar da mulher. Anna também é casada, está sozinha na cidade, mas ao contrário de Dmitri, essa aproximação lhe causa uma certa angústia. Os dois, então, vivem um romance e, assim como no conto de Machado de Assis, a traição, os papéis sociais e a vida dupla são o caldo do conflito do conto. Chekhov é considerado um dos maiores contistas russos, na verdade um dos maiores contistas de toda a literatura. E a sua visão do conto é ligeiramente diferente daquela de Edgar Allan Poe, que também escreveu bastante sobre a arte de construir uma narrativa breve. Em Chekhov não existe uma grande tensão, um evento extraordinário. A ênfase está na dimensão psicológica dos personagens. Chekhov também escreveu muitas cartas para autores e personalidades da sua época, falando sobre as dificuldades e os desafios que ele sentia na hora de construir os seus contos. Ele defendia que um bom conto precisava ter novidade, força e clareza, além de compactação. E para conseguir compactar os elementos do conto, ou então apresentá-los com concisão, o autor precisa controlar a tendência ao excesso e ao supérfluo. Basicamente, o autor tem que se conter. Segura essa caneta, hein? Inclusive, existe um trecho bem engraçado em que Chekhov faz uma crítica aos contos de Gorky, outro autor russo da sua época bem importante também.
Ele acha que Gorky exagera nas descrições da natureza, retratos de mulheres e cenas de amor. Olha só o que ele diz. O Senhor é como um espectador num teatro que manifesta seu entusiasmo de maneira tão desenfreada que impede a si e aos outros de ouvirem. Chekhov é tão bom que usa metáforas para fazer críticas. Acho que eu vou tentar fazer o mesmo. Será que eu consigo? Outro conto clássico que também merece ser lido, alguns de vocês talvez o conheçam, é A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Nele, um homem narra a história do seu pai, um sujeito comum, que manda construir uma canoa e, sem mais nem menos, embarca nela em uma viagem pelo rio, deixando a família para trás. Apesar dos esforços da família, esse pai nunca mais é encontrado. O conto nos faz questionar o que significa essa terceira margem do rio e também acompanha as aflições do filho que ficou, as suas culpas, as suas reflexões e o seu crescimento à espera do pai. Para os pesquisadores de literatura Elis Ângela Santos e Antônio Gabriel de Souza, da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, a terceira margem do rio só pode ser compreendida como algo além do que já está estabelecido. Eles dizem que a terceira margem do rio é um entrelugar entre o velho e o novo, entre o que é e o que se vislumbra como possibilidade. E a linguagem de Guimarães Rosa também ocupa esse entrelugar, porque ela é estranha, misteriosa e sedutora ao mesmo tempo. Existem várias interpretações e estudos sobre esse conto. Eu trouxe só um gostinho. Já Lydia Davis é uma grande contista americana contemporânea. Eu a adoro. Seus contos geralmente são bem breves. Alguns são apenas um parágrafo, mas trazem uma genialidade e uma sagacidade enormes. São inventivos, divertidos e muitas vezes as pessoas torcem o nariz de tão diferentes que eles podem ser. Um crítico de literatura bem famoso da prestigiosa revista The New Yorker, alguns anos atrás, disse que os contos de Lydia Davis, com o tempo, passariam a ser vistos como uma das maiores contribuições para a literatura norte-americana. Segundo ele, nada na tradição da literatura norte-americana se assemelha à brevidade aforística, originalidade formal, humor matreiro e metafísica sombria do conjunto da obra de contos de Lydia Davis. E olha, gente, se um dos críticos mais importantes do planeta está dizendo, quem sou eu para desdizer? Brincadeiras à parte, a autora não segue nenhuma regra pré-estabelecida sobre o gênero conto e os seus textos sempre têm humor, uma linguagem bem trabalhada e emoção. No conto Um Homem do Passado, o narrador fala sobre sua desconfiança em relação à sua mãe que estaria traindo seu pai. O conto é curto e não dá para eu contar muita coisa para não estragar. Lydia é certeira em cada palavra, não tem nada fora do lugar. E eu também tenho um conto dela decorado na cabeça, igual do Augusto Monterroso, que eu trouxe no começo do vídeo para vocês. Ele se chama Melancolia de Primavera e é assim: estou contente de ver que as folhas estão ficando grandes tão depressa. Daqui a pouco, elas vão esconder o vizinho e seu filho, que berra muito. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Em Olhos d'Água, conto de Conceição Evaristo, publicado no livro de mesmo nome, a narradora nos conduz por suas memórias de infância, sempre voltando a esse questionamento. Como ela pôde esquecer a cor dos olhos da sua própria mãe? Conceição narra essas memórias e o encontro da narradora com a sua mãe de uma forma muito sensível e potente, além de falar dos sofrimentos que essa personagem viveu. Eu já falei desse livro em outros vídeos aqui do canal, isso porque eu realmente amo essa seleção de contos da Conceição Evaristo e acho que esse livro merece ser lido pelo maior número de pessoas possível. Da lista de hoje, essa é a história mais sensível e esse conto deixa os nossos próprios olhos cheios de água. O arrebatador Pássaro na Boca, da argentina Samantha Schweblin, recém-publicado no Brasil, traz a história de uma família que se depara com o curioso e bizarro hábito da sua filha, comer pássaros vivos. Filha de pais separados,
Sara nunca pareceu tão saudável, os cabelos sedosos e brilhantes, as bochechas rosadas. Sua mãe, transtornada com a situação, decide que a menina deve então ir morar com o pai. Ela, sua gaiola e as caixas de sapato contendo passarinhos. Assim como no conto de Edgar Allan Poe, essa autora cria essa atmosfera aterrorizante, misturando sanidade e loucura, e ao mesmo tempo questões bem triviais do cotidiano de uma família. É um conto que vale a pena ser lido e faz parte de uma nova e recente onda de literatura de terror escrita por mulheres. Os links para os livros que contêm todos os contos que eu falei no vídeo de hoje estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E é claro que eu vou pedir para vocês completarem a lista, me contando o conto ou os contos que mais marcaram vocês. Quero muito saber. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!